Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aí no 15º dia da nossa leitura. Que bom que você decidiu continuar conosco. Eu sou o pastor Christopher, estamos aí nesse desafio e queremos ler a palavra de Deus de forma a encher. Ontem nós mencionamos rapidamente, a questão de que Jesus nos desafia a lidarmos com as dificuldades, nós seremos perseguidos em seu nome, e isso é um desafio para nós. Para que possamos encontrar forças, nós queremos nos encher daquilo que mais importa, da confiança e da fé no Senhor e aquilo que Ele propôs para nós na sua palavra. Por isso, precisamos encher-nos da palavra de Deus. A gente vê tantas coisas na mídia, e eu vou reforçar isso várias vezes que a gente for mencionar aí a leitura. A gente muitas vezes passa tanto tempo assistindo vídeos no YouTube que a gente até acha engraçado, é gostoso, é legal, não digo que eu não faça, mas nós precisamos também nos encher daquilo que é a palavra. Então esse é o desafio de estarmos juntos aqui, sendo ministrados diretamente do Senhor. Por isso convido você a ler junto conosco e vem embora nessa jornada. Vamos iniciar lá, Gênesis 31, 17 a 32, 12. A palavra diz assim: Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu diante de todos os seus rebanhos. Juntou todos os seus bens que haviam adquirido em Padã Arã e partiu para a terra de Canaã, onde viveu Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertencia ao seu pai e levou consigo. Assim Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisar de que ia embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. 7 dias depois os alcançou na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: Estou avisando, deixe Jacó em paz. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali perto. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? E eu lhe teria dado uma festa de despedida com canções e música ao som de tamborins e harpa. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu: deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai. Por que roubou meus deuses? Mas por que roubou meus deuses? Jacó respondeu: fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim à força. Quanto a seus deuses, veja se consegue encontrá-los, e quem o tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertença, identifique-a diante de todos esses nossos parentes, e eu a devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó, e depois na tenda de Lia, e depois 2 servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e escondido na sela do seu camelo, e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda, sem encontrar os ídolos, Raquel disse a seu pai: Por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas estou em meio a um período menstrual. Labão continuou a busca e não encontrou os ídolos da casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi o meu crime? Perguntou ele.
O que fiz de errado para o Senhor me perseguir como se eu fosse criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque-o aqui diante dos nossos parentes para que todos vejam, que eles julguem entre nós dois. Estive 20 anos com o Senhor, cuidando do seu rebanho. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer do seu rebanho para alimento. Quando algum deles se despedaçado por animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com o prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, quer plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias e insones. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas 2 filhas, e depois mais 6 anos para formar meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. De fato, se Deus do meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão, o Deus temível de Isaque, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado apenas de meu árduo trabalho. Por isso ele lhe apareceu na noite passada e repreendeu. Labão respondeu a Jacó: essas mulheres são minhas filhas, as crianças são meus netos e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu. Mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Então Jacó pegou uma pedra e colocou em pé como um monumento. Em seguida disse aos membros da família: juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e as amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança, a fim de comemorar a ocasião. Labão chamou o lugar de Jegar Saduta e Jacó os chamou de Galede. Labão declarou: este monte de pedras servirá de testemunho para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica porque o lugar foi chamado de Galede. Também foi chamado de Mispá, pois Labão disse: vigie o Senhor e você a mim para garantir que guardaremos essa aliança quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunho dessa aliança entre nós. Veja este monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também este monte que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunha do nosso voto. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte de pedras a fim de prejudicá-lo. E você jamais deve atravessar para o lado de cá a fim de prejudicar-me. Invoco o Deus dos nossos antepassados, o Deus do seu avô Abrão, o Deus do meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante de Deus, do Deus temível de seu pai Isaque, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então Jacó ofereceu sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou os netos, suas filhas, abençoou. Depois partiu e voltou para casa. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: esse é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Manaim. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: deem o seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim disse seu servo Jacó: até o momento estava morando com nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos, ovelhas, cabras, além de muitos servos e servas. Enviei esses mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Depois de transmitir a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram:
estivemos com seu irmão, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando viu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, também os rebanhos e os bois e os camelos, pois pensou, se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó orou, Deus, ó Deus do meu avô Abraão e Deus do meu pai Isaque, o Senhor, tu me disseste, volte para sua terra natal, para os meus parentes, e prometestes, tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí da casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salve-me do meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometestes, certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Mateus 10, 24, 11 a 6. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo na escuridão, anunciem às claras, e o que sussurros em seus ouvidos, proclamem aos telhados. Não tenham medo de que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em púlpito, aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai nos céus. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai nos céus. Não é púlpito, é público. Perdão. Não imagine que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra o seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, encontrará. Quem abrir mão da sua vida, e esse é o desafio de nós abrirmos mão daquilo que nós queremos, imaginamos, para que Deus possa ser completo em nossas vidas e nós ganharmos a vida nele. Quem recebe você, recebe a mim, e quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem recolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria, que seja a menor de seus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Quando Jesus terminou de dar essas instruções aos 12 discípulos, saíam para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam,
os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por sua causa. Salmo 13, de 1 a 6. Ao diretor do coral, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com angústia em minha alma, com tristeza em meu coração? A cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me. Senhor, meu Deus, restaura o brilho dos meus olhos ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem o meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque ele é bom para mim. Provérbios 3, 13 e 18. Com a mão direita ela oferece vida longa, com a esquerda riqueza e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. A sabedoria é árvore de vida para quem dela tome posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Que Deus encha-nos cada vez mais da sabedoria do Senhor com essas leituras, que realmente possamos usufruir de um tempo com Deus. Que bom que você está conosco aqui. Assine, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos dias. Deus abençoe o seu dia, que seja um momento gracioso na presença de Deus e que você encontre a firmeza na sabedoria do Senhor. Deus abençoe e nos vemos amanhã.